Bom, meus queridos, tudo bem, né? Vamos para mais uma aula de filosofia, né? Dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre como, né, ser livre, ou, né, a ideia de liberdade no primeiro momento. Só para retomar um pouquinho o nosso estudo que nós já vimos anteriormente, é importante ressaltar aí que essa questão, né, de nós procurarmos sempre a ideia de liberdade, ou a resposta para se realmente somos ou não livres, nós temos que entender que a liberdade ela é fruto de nossas escolhas. Eventualmente, sabemos também que nós temos uma necessidade de lutar pela liberdade, né? Como se fosse aí uma ideia de que garantisse, né, a nossa própria, vamos dizer, né, forma, né, de sobrevivência. E, claro, isso me fez pensar no teórico que nós já estudamos, que é Thomas Hobbes, né, que ele conclui a ideia de que nós não somos livres, né, no querer, mas somos livres no fazer. Esse é um ponto importante da investigação da filosofia de Thomas Hobbes, porque nesse sentido nós entendemos que a busca, né, por essa liberdade ela está muito mais além, né, do que aquilo que nós pensamos ou queremos, né? Então, ou seja, nós somos livres realmente somente ali na ideia do fazer. Isso em Thomas Hobbes. E claro, não poderia ser diferente, né, que o material e também as nossas aulas tendessem para um outro ambiente, né? Que seria as conexões que podemos fazer entre a ideia de sermos livres e a questão também humana, né? E, claro, nós temos que perceber que nesse momento aí, neste processo, nós estamos ligados aí a uma gama, né, de fatores que acabam fazendo com que nós, né, nos tornemos, né, pessoas cada vez mais, né, entusiastas pela procura da liberdade. E, claro, se nós estamos em busca dessa liberdade, fazemos então uma análise, né, dentro do campo da biologia, né? Até porque quando nós falamos, né, dessa questão da liberdade, nós temos também que lembrar de processos também biológicos que nós temos e que nós somos, né? E uma das questões que o material propõe, né, de reflexão e de estudo, é sobre o fenótipo. O que seria o fenótipo? É o conceito adotado, né, pelo estudo da biologia, da genética, né, da ciência como um todo, né, que pode ser definido, né, como um conjunto de características observáveis de um organismo, né? E nesse sentido, claro, vão incluir aí as morfologias e as fisiologias dos indivíduos, né? Como, por exemplo, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, altura, peso e assim por diante, né? Mas é importante ressaltar que os fenótipos não dependem, né, da vontade, né? Mas de onde vem toda essa característica que nós temos aí dentro dos fenótipos? Vem dos nossos antepassados, né? Ou que é herdado dos nossos pais, né? Por meio dos genes, né? E os genes são unidades fundamentais das moléculas do DNA que são responsáveis por transmitir as informações genéticas de uma geração para outra. E, claro, não é muito distante de tudo isso que nós estamos acompanhando, né, do estudo da filosofia, mas essa é uma das questões colocadas para nós, já que o fenótipo, né, de um indivíduo está sempre sujeito a sofrer as alterações ocasionadas, né, pela influência dos fatores ambientais, né, a disponibilidade de água ou exposição do solo, ou um tipo de alimentação, ou mais ainda, né, a própria, né, ideia de que há um outro elemento, ou até mesmo o próprio indivíduo possa interferir, então, na qualidade de vida, né? E, claro, no mesmo que a gente acaba percebendo a questão do fenótipo dentro do estudo, né, que nós temos agora, nós temos que levar em consideração, né, que as questões que estão direcionadas, né, à ideia de liberdade, muitas das vezes, encontra-se também ligada a esses fatores, né? Inclusive, a própria neurociência tenta, né, muitas das vezes aí,
através do estudo, né, não só da biologia, como também de outros fatores, né, reexplicar muitas das vezes o que acaba acontecendo com o nosso cérebro, né? E, claro, as multidisciplinariedade que nós temos, né? E, claro, nesse ponto de vista de estudo, surge então a neurociência em concomitância com a filosofia, ou seja, conciliando com a filosofia, né? Porque aí a neurociência, nesse sentido, né, do ponto de vista filosófico, ela vai se direcionar à ideia da memória, né, que é responsável pela evocação do passado, né? Portanto, ela está relacionada à capacidade de retomar o conhecimento, né, do passado, né? E, claro, nós temos que entender que a memória ela é uma parte muito íntima de nós, né, seres humanos, né? E, claro, ela depende desse tempo, né? Por isso que, como atividade, eu vou pedir a vocês que vocês façam, né, uma definição sobre memória e assim que vocês terminarem, né, de fazer essa atividade, né, essa número um, você possa, então, fazer, né, descrever um objeto ou fato com o qual julga ter uma relação que passe pela memória, né, que você tem aí, né, nesse sentido. Então, essa é uma das atividades que eu vou deixar para vocês e depois eu estabeleço como que eu vou avaliar esse quesito de vocês, tá ok? Mas o que realmente o material de vocês querem nesse sentido é que vocês associem, né, essa ideia do estudo sobre a liberdade e a própria do ser livre, né? E claro, a própria ideia, né, da neurociência envolvendo aí a questão, né, do nosso próprio jeito de ser, as nossas próprias vivências, né, se realmente elas estão ou não ligadas, né, diretamente, né, a tudo aquilo que nós estamos fazendo, né, inclusive aí refletindo sobre a nossa própria ideia de sermos livres ou buscando a nossa própria verdade. Bom, em outro momento, né, continuando então o nosso estudo aí, nós temos algo muito importante, idealizado pelo filósofo Aristóteles de Estagira, né? Aristóteles, que é um filósofo grego, né, da concepção clássica, né, da Grécia Antiga, ele inicia, né, sua investigação sobre a própria ideia de conduta humana, a virtude humana, a partir do uso, né, do conceito de temperança, né, que é uma característica de uma pessoa que consegue, né, equilibrar suas próprias vontades, né, tornando aí uma coisa acessível, né, ao seu dia a dia. É um equilíbrio, né, vamos dizer assim, né, é a pessoa que é totalmente equilibrada, né, no seu julgamento, no seu modo de agir, no seu modo de ser, né, inclusive refletindo muito aí sobre a questão da própria liberdade, né, trazendo essa liberdade com equilíbrio para que ela não possa se tornar uma libertinagem, né? E ter a temperança, claro, é ter o controle também sobre nossas paixões, né? É ter a sobriedade, né, das nossas decisões e ao mesmo tempo também a saber como alimentar os nossos apetites, desejos e vontades, já que uma vez se eles extrapolarem, né, essa linha que nós criamos, né, de equilíbrio, pode trazer aí um grande prejuízo, né, para nós e ao mesmo tempo também para a sociedade em questão. O olhar filosófico que nós temos aí, né, é que sem a temperança não há liberdade. Essa já é uma colocação que Aristóteles nos deixa bem claro, né? E durante o período, né, que ele viveu, né, ele sempre acabou transmitindo isso, né, dentro de sua escola, né, a escola peripatética e depois, claro, aí dentro da formação do Liceu, né. E dentro da própria concepção, né, da Grécia Antiga, daquele período clássico que nós temos da história, né, Aristóteles fez uma reflexão muito precisa, principalmente na obra Ética a Nicômaco, né, onde ele ali colocou que a temperança, né, é o meio termo ou a mediania, né, entre o vício por excesso e o vício pela falta, né? E claro, aí você tem as virtudes, né? E esse seria então o equilíbrio, ou seja, um termo, uma justa medida, né? Como que nós entendemos então a temperança em Aristóteles, né? Nós entendemos que tudo aquilo que tende para a prática do bem, Aristóteles
chama de virtude, né? E aquilo que tende para a prática do mal, Aristóteles, né, chama de vício. Só que nós temos que entender que existe o vício pela falta e o vício por excesso, né? Mais adiante eu vou mostrar para vocês o quadro comparativo que ele faz e que acaba então sendo, né, utilizado por nós até mesmo na nossa própria, no nosso dia a dia, na nossa própria reflexão filosófica, quando se fala então de buscar sempre aí, né, as virtudes e não os vícios, né? E claro, Aristóteles não proibia nem condenava, né, a satisfação dos nossos desejos e tudo mais, mas ele sempre falava, né, da ideia de que devemos nos resguardar. O que seria isso, né? Esse ato de resguardar é o ato de cuidar de nós mesmos. Inclusive, o próprio tema esse ano da campanha da fraternidade, olha só, fazendo um paralelo, né, uma ligação, ele fala dessa questão do zelo, do cuidado, né? Aristóteles também falava desse cuidado, porque se nós não nos cuidarmos, né, os vícios poderiam então tornar nosso ser, o nosso jeito de agir, ou a nossa maneira de pensar como escravos. Mas escravos não da prática do bem, mas escravos da prática do mal, né? Aquilo que vem ou pela falta ou pelo excesso. Que muitas das vezes aquilo que é por excesso, né? Aquilo que vem por desejo, vem por vontade, ou por falta de alguma coisa, para Aristóteles não é bom. Mas para Epicuro, resta-nos a observação dos nossos atos. Por isso que ele fala, né? Todos os desejos humanos podem trazer a satisfação e ao mesmo tempo a felicidade, mas desde que estes sejam, né, conduzidos de uma maneira tranquila, harmoniosa, né? Então, ele ensinava que o prazer era um bem, né, que todos deveriam buscar, né? E a dor é um mal que todos deveriam evitar. Então, tudo aquilo que trazia felicidade para ele, nós deveríamos correr sempre atrás. Mas aquilo que trazia tristeza, né, trazia dor, sofrimento, nós teríamos que evitar. Porém, ele falava da seguinte questão: não é porque eu estou feliz, eu estou satisfeito, que eu vou ter toda essa realização plena aí, que eu vou ser sempre feliz. Não. Esse prazer, muitas das vezes, pode ser um prazer momentâneo, né? Que possivelmente pode vir seguido aí de dores, sofrimento, angústia, né? Mas Epicuro sempre buscou a ideia de que, olha, nós temos que equilibrar os nossos desejos, as nossas vontades, para que nós não caiamos nos vícios, seja pela ansiedade ou seja pelos excessos que nós estivermos, né? Deixo então para vocês nesse momento aí uma reflexão filosófica sobre não só Aristóteles, mas também Epicuro, e também, né, uma conexão filosófica que nós fizemos no inicinho aí, que envolve, né, a questão da neurociência e também aquilo que envolve o fenótipo, né, que é um ponto importante da investigação filosófica. Eu creio que vocês entenderam o que eu quis dizer lá no inicinho, né, da nossa aula, porque faz uma ligação muito precisa com a correção do exercício que nós fizemos em sala de aula, né, e que, né, acabou então aí fechando, né, com chave de ouro todo esse processo. Olha, vou deixar para vocês também atividades, né, do número 1 ao número 4 da página 13, para que vocês possam façam com calma, leia as perguntas com atenção, tá? Se possível, recorra a esse material, recorra a essa aula, né? Pode me solicitar ali no grupo do WhatsApp, né? Ou eu estarei à disposição de vocês para tirar as dúvidas que aparecerem, que surgirem, mas faça com calma essa atividade. Depois, eu vou explicar como que eu vou fazer para avaliar ou dar o visto nessa atividade. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e, claro, uma boa e abençoada semana. Tchau!